Começando mais um podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Rodrigo e com o Alisson e para a gente falar um pouco hoje da atualização climática. A gente tem andado em muitas lavouras, Alisson e Rodrigo, e cada vez que passa a situação das lavouras vão piorando. E isso porque nós estamos falando de lavouras bem cuidadas, lavouras com a nutrição equilibrada, controle fitossanitário, porém sem chuva. E isso vem se agravando dia após dia. Isso que é o triste, né? A situação mais triste é essa, que o produtor ele fez tudo que tinha que ser feito, ele fez todo o dever de casa. Gastou com nutrição, gastou com defensivo, mão de obra, fez todo o dever de casa, tudo bonitinho. O que faltou? A chuvinha da florada. Faltou o quê? Uns 50, 100 milímetros dali de final de agosto, começo de setembro. É isso daí que faltou. Rodrigo, você trouxe para a gente, no mês passado, nós estamos fazendo uma atualização mês a mês das estações meteorológicas da Fundação Pro Café, né? Isso. O que aconteceu esse mês? O que você traz de dados para nós desse mês com relação ao ano passado, os dados desse mês, o produtor... Não adianta, a gente brinca, a gente estava brincando antes, né? A gente viu o Rodrigo aqui e o pessoal já começa a preocupar, fala, nossa, vem bomba. E infelizmente vem isso. Mais, né? Então, nós estamos finalizando o boletim agora de agosto de 22. Vamos falar primeiro da região do sul de Minas, onde a gente teve as temperaturas próximas da média ou até um pouco abaixo da média. Exemplo de Varginha, normal 18,4, a temperatura manteve os 18,4. Carmo de Minas era 17, deu 16,5. Boa Esperança 19,3, deu 19,1. E Muzambinho 17,4 deu 16,5. Então a temperatura ficou 0,4 graus abaixo da média histórica. A precipitação, o mês de agosto, por incrível que pareça, ficou próximo da média. O normal de Varginha era chover 19, choveu 18. Carmo de Minas 18, choveu 21. Boa Esperança 10, choveu 23. E Muzambinho 20, choveu 13. Na média, deu em torno de 20 milímetros, que é aquela chuva que a gente já tinha até comentado aí anteriormente. Legal. E como que foi a evapotranspiração? Varginha, que é uma região um pouco mediana, mas um pouco mais quente que Carmo de Minas e Muzambinho, evapotranspiração de 55 milímetros. Boa Esperança, uma região mais quente, quase 60 milímetros. E o que aconteceu com o déficit hídrico em relação ao mês anterior? Varginha está com um déficit de quase 100. Boa Esperança, uma região mais quente, com déficit de quase 180. Nossa. Carmo de Minas com déficit menor, de 25. E Muzambinho também, que tem um déficit menor, em torno de 60 milímetros. Então, na média do sul de Minas, hoje a gente está com um déficit médio desses municípios em torno de 90 milímetros. É muita coisa. É muito significativo, então a gente já não tinha armazenamento em Varginha e Boa Esperança o mês passado e agora intensificou para essas outras regiões, aí, tanto Carmo quanto Muzambinho. Ô Alisson, uma situação prática para você, por favor, colocar para o pessoal é que o que aconteceu? Nós conversamos, né, Rodrigo, em outras situações daquela questão da lavoura que deu pouco, o produtor passou a máquina com muito cuidado e falou, vou deixar porque ela vem com a carga o ano que vem. E essa lavoura, realmente, o produtor passou a máquina, ela nem sentiu, mas agora ela está abrindo o bico. Não, é semana a semana. A cada semana que passa, a gente observa que a lavoura é outra, a lavoura mudou. É uma situação assim assustadora. E é onde eu falo, o que foi a grande quebra de 2022? A grande quebra de 2022 não foi quando a gente fala quebra em relação à quebra que já imaginava, ou seja, a previsão de abril, se o produtor esperava colher 100%, né? E lá em abril do ano passado, hora que chegou em abril desse ano, ele imaginava colher 80%, 70%, 60%, 50%. Em cima dessa quebra ainda teve uma nova quebra. E que não foi pequena. E essa nova quebra
O que foi o grande impulsionador dessa nova quebra? Foram as lavouras de carga média e carga baixa. Aquela lavoura que o produtor chegou em abril de 2022 e ele achou que ela dava 60, 70, 80, ela deu muito próximo disso. O grande problema foi aquela lavoura que o produtor tomou uma geadinha, pegou um frio no fundo, aquela lavoura que o produtor achava que ela ia dar 10, 20, 30. A de 10 deu uma cata, a de 20 deu 10 e a de 30 deu 15. Sim. Esse foi o grande problema. Esse foi o fator que impactou. E essa de 30, que deu 20... que era para vir com a carga de 40, 50, 60 agora em 2023, ela não vem. Ela não vem. Ela está estragando, passou a máquina nela e ela está estragando semana a semana. Esse é o grande problema. Outra lavoura, outro tipo de lavoura que está sentindo demais, que está ficando um negócio assim assustador. Lavoura nova. Nossa. Lavoura nova tá de dar medo. Não, as lavouras novas, lavoura gente, de até ela já terceira não volta safra, mais. Né, Alisson? Ela não deu nenhuma até agora. Não, lavoura de quarta safra, né? Vamos dizer, ela teve a safra 2020, falhou 21, falhou 22, vai falhar 23. Lavoura que está indo para a quarta safra. Ela deu a primeira boa em 2020, depois não deu mais. A lavoura que a primeira safra foi em 2020... ela negou 2021, ela negou 2021, negou 2022 e vai negar 2023, na grande maioria dos casos. A hora que você vê as lavouras irrigadas, que você sente o grande diferencial que tem em relação às lavouras de sequeiro. É uma coisa assustadora. Gente, é a diferença. É a diferença entre o produtor estar folgado ou apertado. Rodrigo, o que mais você tem de número pra gente? Vamos passar mais um apanhado aqui das outras estações. Depois a gente vai voltando nos detalhes, né? Então, com relação ao Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, as temperaturas também ficaram um pouco abaixo da média histórica. Na média, né? Araxá, o normal era 19, deu 17,7. Patrocínio, 18,9, deu 19. E Jaraguari foi a única região que deu bem acima. O normal era 20,9, deu 21,9. A precipitação, né, na região do Triângulo é muito baixa nesse período de agosto, né? A média normal seria dar 11 milímetros. No puxa geral da região deu 4,4. Então praticamente não teve chuva naquela região. A evapotranspiração também girou em torno de Araxá 50 milímetros, Patrocínio quase 60 e Araguari quase 84. Araguari é foda. E com isso a gente também subiu o déficit dessa região, que já estava toda em déficit o mês passado. Araxá com 110, Patrocínio com 97 e Araguari com 333. Então a média do Triângulo está 180 milímetros de déficit. Rodrigo, e o Triângulo, o que a gente tem ouvido o pessoal do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba falar, é que a situação lá está muito grave. Sim. O Triângulo sofreu muito mais com geada do que o sul de Minas. Com certeza. A safra de lá foi muito menor em proporção que a safra do sul de Minas, muito menor, proporcionalmente falando. E agora está indo para um 2023 muito pior do que o sul de Minas de novo. Porque apesar do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba ter o maior percentual de lavouras de arábica irrigadas, elas não são a maioria. Sim. Elas são a minoria. Enquanto aqui no sul de Minas vai ter lá seus 5, 7% de lavouras irrigadas, no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba vai ter no máximo 20%. Não vai passar. Não vai passar disso. Então, assim, vai impactar severamente, mais uma vez, a safra do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E acho que, neste momento, a perda de safra para 2023 lá já é irreversível. Já não acho que tem uma reversão, não. Já tem perda significativa. Quantos por cento? Não sei. Quantos por cento não dá para falar. Você tem que fazer um levantamento. Seria muita irresponsabilidade nossa falar num percentual de quebra de safra num momento como esse. Ainda é muito prematuro, ainda é muito cedo, não dá para falar. Mas que já tem uma quebra irreversível, já tem.
Então, dando sequência, a outra estação que a gente tem na região da Mogiana é Franca, o normal a temperatura 20,8, deu 20,3, precipitação média 18, choveu 17, próximo da média. A evapotranspiração lá, como a temperatura média um pouco mais quente, deu quase 70 milímetros. E o déficit também subiu, né? O déficit lá está beirando quase 130 milímetros. Então, se a gente pegar essas 3 regiões importantes, né? Sul de Minas em torno de 100, Triângulo em torno de 180 e a região da Mogiana em torno de 130. É muita coisa. E a Mogiana ela segue intermediária aí entre o sul de Minas e o Cerrado Mineiro. A Mogiana está no meio tá aí bem no meio do caminho, né? Eu acho que o sul de Minas ainda é melhor do que a Mogiana e muito melhor do que o Cerrado Mineiro, numa média geral. Então, para vocês terem uma noção, agora voltando mais para o sul de Minas, falando de Varginha, ao final de agosto, o normal do nosso balanço hídrico era a gente estar com um pequeno déficit, na casa de 20, 23 milímetros. Ano passado, a gente estava com um déficit de 102. E esse ano com um déficit de 97. Então está muito similar. Muito similar, né? E se a gente for pegar o ano de 2021 também, muito próximo, né? Então, praticamente 3 anos consecutivos de seca nesse período aí. O Rodrigo, o que vai assim, definir a safra de 2023, o que vai definir essa safra 2023 é esse mês agora de setembro. Se nós tivéssemos, que parece que não vai ter, chuvas significativas dentro da primeira quinzena de setembro, a safra é uma. Se essa chuva for na segunda quinzena de setembro, a safra é outra. E se essa chuva da segunda quinzena de setembro não for significativa, aí o bicho pega. Aí o bicho pega e pega feio. Por quê? Setembro a temperatura começa a apertar muito. A hora que vira outubro, e vamos lembrar de 2020, que refletiu na safra 2021. Nós colocamos isso nos nossos alertas lá do clima que nós soltamos na Fundação Procafé. Muito pior do que não ter chuva é ter pequenos eventos de chuva. Aconteceu em propriedades que eu presto assistência. Os piores resultados foi onde nós tivemos aquela chuvinha de 5 milímetros, 7 milímetros, 10 milímetros. Foi o pior resultado. Numa fazenda que eu presto assistência entre Boa Esperança, na divisa de Boa Esperança com o Carmo do Rio Claro. Nós tivemos 3 eventos desse tipo. Um de 7, um de 8 e um de 10. Queimou 3 floradas. Só isso que aconteceu. Propriedade aí acostumada a dar 5 mil sacas de café, ela deu 2.300 em 2021. Por causa desses pequenos eventos de chuva aí. Então, assim, a torcida é que chova, mas que chova bem. E o chova bem, dependendo do déficit hídrico que já atingir, o chova bem é de 30 milímetros. De 30 milímetros para cima. De 30 milímetros para baixo, a situação é muito complicada. Só reforçando, o mês de setembro, com a temperatura mais elevada, pegar a Varginha, né? Uhum. A média evapotranspiração é 70 e o normal para a Varginha, a média também é chover em setembro 70. Só que nos últimos anos isso não tem ocorrido, né? Em alguns anos até essa chuva atrasando até outubro, até final de outubro. Em 2020, em setembro choveu 42 e em 2021 choveu 33. Nessas chuvas picadas, né? Que Sim. Não fazem o dever da chuva mesmo, a chuva mais significativa. Então, se a gente pegar de março até agosto, no ano agora de 2022, choveu praticamente 200 milímetros. 2021 choveu 170 milímetros. Em 2020 choveu 200. E o normal é chover em torno de 370.
nesse período. Então a gente já vem, né, só reforçando, é o terceiro ano consecutivo com essas precipitações abaixo da média, principalmente de março até o setembro. Pessoal, só aproveitando o gancho aqui, você que está aí assistindo, coloca para a gente no comentário da onde é a sua propriedade, que região que você é, como está a situação aí na sua propriedade. Participa, traz essa informação para o pessoal que está assistindo, que está lendo, para a gente também, né, Alisson? Isso é muito importante. Então fiquem à vontade para colocar aí embaixo como está a situação na região de vocês. Isso aí, importante. Rodrigão, vamos lá. Então, só para concluir, né, eu acho que falando um pouquinho sobre o que a gente já comentou anteriormente, então as precipitações Varginha e Carmo de Minas ficaram próximo da média, Muzambinho abaixo da média, essas regiões todas do sul de Minas entraram nesse déficit hídrico muito acentuado, Varginha com 97, Boa Esperança com 180, então assim, para os cafeicultores irrigantes, a gente já está recomendando isso desde o mês passado, reposição de lâminas, e as temperaturas ficaram 0,4 graus abaixo da média, né, nas regiões do sul de Minas. Da Mogiana, em agosto também as precipitações ficaram próximas da média histórica, a evapotranspiração foi próxima de 70, o déficit hídrico aumentou para 130, né, também fazendo a recomendação para os cafeicultores irrigantes, fazer a reposição das lâminas, e a temperatura média de Franca ficou abaixo da média histórica. Rodrigo, então, em cima de tudo isso, né, desse déficit hídrico acentuado, das lavouras sentindo, nós temos aí uma situação, nós tivemos uma floradinha, existe em algumas regiões uma previsão de chuva para a semana que vem, mas com volume baixo e que de ontem para hoje já diminuiu um pouquinho. Não, então, chegou até tirar a previsão de chuva. E assim, Xande, uma coisa importantíssima, para ficar para o produtor, para ficar para os nossos colegas engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas. Gente, não toma decisão baseada em previsão de chuva, não. A previsão de chuva, infelizmente a meteorologia está errando de hoje para amanhã. Imagina para 10, 15 dias. Então, assim, um bom agrometeorologista, ele fez uma previsão na sexta que teria uma grande quantidade de chuva, né, aí próximo do dia 10, 15 de setembro. Segunda-feira, ele já fez a previsão que não é isso tudo, que a chuva boa é na virada do mês de setembro para outubro. Gente, você tem uma previsão na sexta, outra na segunda, como que nós vamos tomar decisões baseados numa previsão para daqui 10 dias? Essa variação é muito grande. Alisson, vamos colocar uma outra situação. Eu vou colocar aqui 3 situações, na verdade, e aí você dá uma pincelada em cada uma delas. Esse clima seco, teve uma floradinha, possibilidade de uma florada, e o pessoal fica no pré e pós-florada. Nós estamos num clima bem desfavorável para a foma. E aí a segunda situação, muito favorável para o bicho mineiro. Sim. Certo? Sim. E uma terceira situação agora para você, e aí você pincela para o pessoal. Tem uma lavoura, daquela que a gente conversou de 30 sacas, Rodrigo, e aí ela sentiu muito agora está sentindo muito depois da apanha. Eu ia deixar essa lavoura, eu sou o produtor. Uhum. E aí agora ela começa a depauperar, eu tô vendo que ela não vai mais. A gente sempre falou que a poda tem que ser antecipada. Mas eu tô vendo que ela vai com uma safra muito ruim no ano que vem. Uhum. Eu entro podando agora ou eu não entro podando? Já pensando em livrar ela do ano que vem. Vamos pensar nessas 3 situações, vamos juntar 2. Praga e doença. Controle de praga e doença. Nós vamos controlar uma doença que está com população baixa. Não tem motivo. Umidade relativa do ar baixíssima. Planta murchando. O aparato fotossintético, a evapotranspiração dessa planta, os estômatos estão fechados, a circulação está prejudicada. Então, o que tem para ter eficiência a aplicação de um fungicida desse, seja para foma, para antracnose? Que eficiência que vai ter a aplicação de um fungicida dessa? Baixíssima. Baixíssima.
Aguarda um momento de chuva, aguarda um momento de aumento dessa umidade relativa do ar e aí sim entra com esse tratamento de pré-florada. Tratamento de pré-florada, gente, não tem calendário. Tratamento de pré-florada, ele tem que ter condição climática, microclimática para sua aplicação. Então, nesse momento, aplicação de tratamento de pré-florada não é um bom negócio, tá? O melhor, fazer aplicação de pré-florada, lógico, mas no momento certo. Veio chuva, choveu, não deu tempo de fazer o pré-florada porque começou a chover e não parou de chover, eu não tive intervalo para fazer. Legal, sem problema, faz pós. E sempre o que a gente fala? Tratamento para controle de doenças fúngicas de florada, melhor momento. Maio, junho, tá? É lá no maio, junho, que é onde tem a maior incidência ali no meio da colheita. Ali você acaba com o inóculo. E num momento como esse você está tranquilo. Num clima quente e seco, gente, não é clima para fuma. Calma, cabeça. Bicho mineiro tem que avaliar. Se a incidência estiver alta, tem que entrar. Mas se a incidência não estiver tão alta, aguarda também melhorar essa situação, deixa a umidade relativa do ar melhorar, deixa ter uma chuvinha, porque senão o que vai acontecer? Vai entrar com a aplicação para bicho mineiro, a eficiência da aplicação vai ser baixa, e a hora que chover vai ter outra incidência e vai ter que entrar com a segunda aplicação praticamente seguida. E o grande problema desses enormes desequilíbrios de bicho mineiro que nós temos observado é essa aplicação sucessiva de produtos em cima de produtos. Tá? No sul de Minas, as únicas lavouras que eu conheço que estão com bicho mineiro desequilibrado é onde teve excesso de aplicação de inseticida. Inseticida aplicado de forma errada, na hora errada, problema sério. As lavouras, vamos entrar na parte das podas. Xande, lavoura produziu 30, 40 sacas por hectare e está estragando. Aí começa a entrar setembro, eu acho que começa a ficar tarde. E o produtor fica naquela. Eu vou podar, não vou, ela ainda tem possibilidade. Ele fica com aquela esperança que ela vai dar 30, que ela pode até passar de 30 sacos por hectare. Então eu vou aguardar. Tudo bem. Se a decisão do produtor for por aguardar, se passar da segunda quinzena de setembro e ver que ela não vai produzir os 30, que ela vai dar 20 ou menos de 20, eu prefiro não podar. Aí já ficou tarde. Já ficou tarde. Eu prefiro não podar e torço para que ela dê o mínimo possível para me jogar esse café pro chão depois e só varrer. Aí eu já começo na torcida contrária. Eu já torço para ela dar o mínimo possível. Mas segunda quinzena de setembro, eu acho que é melhor não podar. Eu acho que aí a poda já começa a ficar muito tardia. Até agora, primeira quinzena de setembro, se der para tomar essa decisão até agora, eu acho que o limite é essa virada de quinzena de setembro. Perfeito. Rodrigo, mais alguma consideração, pessoal? Xande, tomara que essas precipitações venham agora, nesse início de setembro, porque se não vier, a situação vai ficar complicadíssima. Com certeza. Pessoal, eu acho que só pela expressão facial nossa aqui, vocês podem perceber que não é um episódio que a gente gosta de fazer. A gente não é uma notícia que a gente gosta de dar, né, Alisson? E assim, Xande, sempre lembrando, né? Sempre lembrando o produtor, que é um negócio que a gente sempre fala. Tudo que o Brasil não precisa e o mundo não quer e o mundo não precisa é de 3 safras brasileiras seguidas ruins. Isso nem de longe é bom para nós. Isso não é bom, não é uma notícia que a gente gosta de dar, mas a gente tem que estar aqui atualizando você, produtor, trazendo o que realmente está acontecendo. Então, a nossa torcida, como
engenheiro agrônomo, nossa torcida como produtor, que nós somos todos produtores também, é que essa chuva venha e que a gente possa minimizar as perdas. Recuperar, produtor, o que a gente já perdeu, a gente não recupera. Não. Daqui para frente, o que a gente pode é minimizar, é tentar diminuir essa perda, não continuar perdendo, na verdade. Perfeito. Então, a nossa torcida é que essa chuva venha e que a gente possa, sim, ir galgando um resultado melhor e, quem sabe, indo para um 24, onde as coisas possam se normalizar, porque 23 a safra já não vai ser boa. Não. Alisson, valeu, obrigado. Rodrigo, mais uma vez, Xande. muito obrigado. Pessoal, a semana que vem tem mais. Um abraço. Até a próxima, pessoal.